Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o MongoDB com PES. No último vídeo que eu gravei a respeito do MongoDB, eu mostrava o passo a passo para instalar e usar o MongoDB usando o Shell. Vou até deixar o card aqui em cima para quem tiver interesse em acessar esse outro vídeo, tá ok? Nesse outro vídeo, a gente tinha acesso ao nosso banco de dados através de uma interface JavaScript em linha de comando, que é o Shell, tá ok? Mas no vídeo de hoje, o objetivo é mostrar a vocês como usar o MongoDB através de uma interface gráfica, e no caso a interface que a gente vai estar usando aqui é o MongoDB com PES. Vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro passo para instalar o MongoDB com PES, né, é fazer um download do mesmo. Colocando no Google, né, MongoDB com PES, é o terceiro link que aparece aqui para mim. De qualquer forma, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser acessar direto aí o link para download do MongoDB com PES, que nada mais é, né, do que aí a interface gráfica para o usuário ter acesso ao MongoDB, tá? Se a gente descer aqui um pouquinho, né, a gente tem aí a última versão estável no momento de gravação desse vídeo, que é a 1.36.3, né? Basta escolher a versão que vocês querem, a plataforma, né? E aqui pode deixar executável mesmo para fazer o download, tá ok? A gente tem outras versões, tá? Que é apenas para leitura e essa edição isolada, mas por um primeiro momento eu sugiro que vocês instalem essa versão aqui completa, tá ok? Com todas as capacidades e características aí do MongoDB com PES. Depois de fazer o download do executável, pessoal, não tem mistério, tá? É só next, 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 que a interface para acesso ao MongoDB com PES vai ficar disponível para vocês usarem, tá? Eu só repasso aí com vocês, né, a questão de instalar primeiro o MongoDB, né, como eu ensinei no último vídeo, e num segundo momento faz a instalação aí do MongoDB com PES. Ou, né, faz tudo junto no momento da instalação do MongoDB, ok? Mas não adianta instalar só o com PES, né? Você precisa ter o MongoDB na sua máquina, ou você vai usar aí o MongoDB com PES para acessar uma base de dados remota, que não é o caso dessa aula, tá? Nessa aula a gente vai estar acessando e criando uma base de dados local. Mas se porventura vocês tiverem, né, uma base de dados remota usando como, por exemplo, o MongoDB Atlas, vocês não precisam instalar o MongoDB na própria máquina. Basta ter a interface do Compass que eu consigo conectar no meu banco de dados que está lá no MongoDB Atlas, ok? Mas só voltando então para o objetivo da aula de hoje, que é usar o MongoDB com PES para manipular uma base de dados local, ok? Bom, logo depois da instalação, essa é a tela que vocês vão visualizar aí do MongoDB com PES. Logo aqui no centro da tela, a gente tem o endereço do banco de dados ao qual a gente vai estar conectando. No nosso caso, é o próprio banco local, tá? Se porventura, ao clicar em conectar, vocês não conseguirem ou tiverem algum erro de conexão, muito possivelmente isso é porque o serviço do MongoDB não está startado. Eu sugiro que vocês voltem naquele primeiro vídeo de instalação do MongoDB, que lá tem o passo a passo de como instalar e como verificar se o serviço do MongoDB está habilitado ou não, ok? Então, vou clicar aqui no botão de conectar, e aí não dando nenhuma mensagem de erro, significa que eu já estou conectado, como pode ser visto aqui em cima, ao meu banco local, tá? Para criar um novo banco, como que eu faço? Basta aqui no canto superior esquerdo, eu clicar nesse mais aqui, de Create Database, que ele vai ter aquela mesma função do Use DBS se eu estivesse usando o Shell, tá? Então, no caso aqui desse exemplo, eu vou criar um banco de dados chamado Casa Inteligente,
Eu não sei se vocês lembram lá do outro vídeo, onde eu falo que o MongoDB, ele só cria de fato um banco de dados quando eu defino uma collection para ele. Então, nessa interface aqui, obrigatoriamente, ele já pede para eu definir qual a primeira collection, né, desse banco de dados. Então, eu vou criar aqui uma collection chamada dispositivos, tá ok? Então, eu estou criando um banco de dados chamado Casa Inteligente, uma collection chamada dispositivos. Depois disso, né, aqui a gente tem informações adicionais que a gente não vai usar nesse caso e também não vamos trabalhar com essa questão aqui de séries temporais, tá? Pode clicar direto em Create Database. Então, vocês vão ver que automaticamente, aqui do lado esquerdo, ele já me traz a base criada e a collection chamada dispositivos. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar um novo documento para essa collection de dispositivos, tá? Coloquei aqui um exemplo de 2 dispositivos que eu quero colocar no meu banco de dados, tá? Vou deixar também esse documento disponível aqui na descrição, para caso vocês queiram copiar e seguir o passo a passo aí em casa, tá? No caso dos dispositivos inteligentes que eu vou adicionar no meu banco de dados, é uma lâmpada e um ar-condicionado, tá? Percebam que todos os 2 dispositivos têm tipo, descrição, marca, tensão e se é Wi-Fi ou não, altura e largura, tá? A partir do largura, a minha lâmpada, ela tem potência e tem cor da luz diferente do meu ar-condicionado, que ele tem profundidade, capacidade e cor. Então, ao trabalhar com um banco de dados, né, no SQL, orientado a documentos, como é o MongoDB, eu tenho essa flexibilidade. Eu não preciso que todos os meus documentos tenham exatamente a mesma estrutura. Eu posso ter variações nessa estrutura de dados, de documentos que eu coloco nas minhas collections. Então, essa é uma das grandes vantagens de estar utilizando aí um banco de dados desse tipo. Tá ok? Então, dando sequência, como que eu faço então para inserir esses meus 2 documentos? Um documento que vai ter os dados da minha lâmpada e um documento que vai ter os dados do meu ar-condicionado. Então, vamos lá. Voltando aqui para o MongoDB Compass, eu vou vir nesse botãozinho aqui, adicionar dado. Eu posso importar um JSON ou um CSV, tá? No próximo vídeo, vou mostrar para vocês como que a gente trabalha importando um JSON ou fazendo o import de um JSON via uma linguagem de programação. Mas na aula de hoje, especificamente, a gente vai inserir o documento aqui de forma manual, tá? Então, basta vir aqui na segunda opção de inserir documento, tá? Clicar aqui nesse botãozinho do lado do View, que aí eu consigo ir colocando campo a campo do meu documento. Então, aqui, automaticamente, o MongoDB, ele atribui um ID para o meu documento, tá? Essa é como se fosse uma chave, né? Uma chave única, um identificador único. Então, qualquer documento que for ser inserido, ele vai ter um ID próprio. Basta eu clicar depois em adicionar campo, né? Que aí ele vai trazer aqui adicionar um campo depois do ID. E aí eu posso ir trazendo a minha lista de atributos e valores, né? Conjunto de chave e valores do meu documento. Então, voltando lá no meu bloco de notas, então eu vou ter primeiro tipo, qual que vai ser o conteúdo, né, desse campo título. Então, a minha chave é título, o meu conteúdo é lâmpada. Então, beleza, adicionar um novo campo. Percebam que aqui eu tenho o tipo do dado, tá? Que vocês podem mudar também. O MongoDB, ele aceita diversos tipos. Depois a gente pode montar uma aula específica para cada um desses tipos, tá? Mas de forma generalista, os básicos a gente tem aqui, que é string, cadeia de caracteres, né? Inteiros, decimais, booleanos e de data. Então, o tipo do meu dispositivo eu coloquei lâmpada.
vou criar uma outra chave que é a descrição. A descrição da minha lâmpada é lâmpada LED inteligente. E vou fazer isso com todos os outros campos. Tá ok? Vou adiantar aqui rapidinho e volto quando eu tiver inserido todos os dados. Bom, já copiei todos os dados para cá. Agora eu vou fazer a verificação dos tipos, né? Tipo, vou manter o string, descrição, manter o string, marca também, tensão também. Wi-Fi vai ser um valor ou verdadeiro ou falso. Então aqui a gente pode mudar, né, para booleano, tá? Percebam que ele já automaticamente tira as aspas duplas, né? Porque as aspas duplas é quando eu estou trabalhando com cadeia de caracteres. A altura, eu vou mudar aqui para double. Vou fazer o mesmo para a largura. O double nada mais é do que um formato que aceita aí valores com ponto flutuante, né? Ou seja, valores com casas decimais. Então, vou colocar aí como double esses 3 valores: altura, largura e potência. A cor da luz, eu vou manter aí a string, ok? Então, RGB string. Tá? Então, especificado aí todos os campos de chave de valor do meu documento, eu posso vir aqui e clicar no botão de Insert. E aí, automaticamente, né, vocês vão verificar aqui que o documento foi perfeitamente inserido. Ah, Gabriela, e para inserir um novo documento? Aí é o mesmo procedimento, tá? Vem aqui em adicionar data, inserir novo documento. E aí vocês inserem aí os valores específicos desse documento. Uma outra forma, né, ao invés de ficar adicionando um novo campo e colocando aqui os valores a valores, é vocês copiarem e colarem todos os campos chave valor aqui, tá? Então, vou voltar lá no meu bloco de notas, copiar o meu código e vou trazer para cá os dados do ar-condicionado, só para vocês verem essa outra forma de inserção dos dados de um documento específico. Bom, então já fiz a cópia do meu JSON, tá? Já está aqui na minha memória do computador. Basta eu colar aqui nessa tela, tá? Como eu já tenho aqui o ID, que vai ser gerado para esse documento, logo depois da chave eu insiro uma vírgula, tá? Dou um Enter e faço o Ctrl V aí dos dados do meu ar-condicionado. Quando vocês já colam os dados direto, percebam que tem a necessidade de todos os campos de chave virem entre aspas duplas, tá? E aí, de acordo com o dado de valor, o próprio Compass já atribui o tipo de dado, tá? Eu não preciso especificar aqui nessa tela qual o tipo de dado. Se eu vier aqui em cima, né, nesse ícone do lado das chaves, vocês vão perceber que ele já traz para mim aqui os tipos de acordo com o tipo de dado. Se eu quiser mudar, eu posso, tá? Não tem problema. Mas quando eu já trago os valores certinho, né? Quando é string, eu coloco entre aspas duplas. Quando é um valor de ponto flutuante, eu já coloco o valor com o ponto alguma coisa. Só lembrando que quando eu estiver trabalhando com valores com vírgula, né? Aqui eu coloco o ponto, não a vírgula. Então, ok? Então, copiado todos os dados de ar-condicionado para cá, basta eu vir aqui no botão Insert, que aí o meu documento vai estar inserido aqui direitinho dentro da minha collection. Ok, pessoal? Então, manipulando aqui a base que eu criei, eu posso clicar nela, tá? Vocês vão verificar que a minha base, Casa Inteligente, ela tem uma única collection, chamada Dispositivos. Aqui eu tenho tamanho, essa base, o total de documentos, que são 2, né? A média de tamanho do documento, o total de índices e o tamanho dos índices. Se eu quiser ter mais detalhes sobre o que tem dentro da minha collection, eu posso clicar tanto nesse retângulo grande, quando vir aqui do lado esquerdo e selecionar a minha collection, que aí eu vou ter acesso, né, aos documentos aí da minha base, ok? Então, o vídeo que eu tinha para passar para vocês hoje era isso.
que mostra exatamente como inserir um documento no banco de dados MongoDB, né, usando a interface MongoDB Compass, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí pra mim. Se tem alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara, pode deixar nos comentários também, que a gente tenta esclarecer isso o mais breve possível. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.